Olá, meus amados e minhas amadas aqui dessa família incrível, abençoada e abençoadora que é o Inspirações que Liberta. Oi, gente! Vem comigo na nossa continuação do vídeo de ontem. Então, ontem eu falei com vocês sobre como começou o meu despertar, como eu fui percebendo que eu estava me despertando e como foi produtivo para mim, como contribuiu para mim fazer todas aquelas leituras e continuar fazendo, e continuar estudando, e continuar buscando. Ok, hoje eu fiz um esboço para a gente trabalhar aqui e eu trouxe aqui para vocês verem. Ó. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Tá dando para ver? Ótimo! Vamos trabalhar em cima desse esboço aqui. Tá vendo esse círculozinho? Ok? Suponhamos que seja você e que sou eu, tá? Para eu poder começar a entender melhor, eu comecei a primeira coisa, tá? Que eu fiz para eu entender melhor tudo que estava acontecendo comigo e onde eu queria chegar, eu busquei o autoconhecimento. Eu procurei me conhecer super bem, saber a hora que eu estava feliz, a hora que eu estava triste, por que eu estava feliz, por que eu estava triste, o que eu queria com tudo isso que eu estava buscando e que estava chegando até a mim e eu queria saber mais. Mas para eu saber mais, eu quis me autoconhecer. E eu aconselho você buscar autoconhecimento, que quando você se conhece, você corre menos risco de uma série de coisas, de preconceito, de sair magoado, de magoar. É claro que isso ainda vai acontecer, tá, gente? Mas quando você se conhece, você avalia mais, observa mais do lado de fora da situação. Então, o primeiro passo que eu trouxe é autoconhecimento. E eu busquei isso e eu busco isso ainda hoje. O segundo passo é para eu não parar de cavar, de questionar, de buscar mais. Para quê? Para quê? Todas as situações que chegavam até mim, eu queria saber. Para quê? O que eu tenho que aprender com isso? Tentar entender o que estava acontecendo para que eu pudesse buscar ainda mais. Então, não pare de questionar. Não aceite nada como verdade única. Não aceite nada que já está pronto. Questione. Questione e questione. Então, autoconhecimento, questionar. Comecei a questionar. Depois que eu comecei a questionar, cavar, e já estava cavando bem profundamente, eu comecei a entender que as respostas para todos os questionamentos que eu estava fazendo estava dentro de mim mesmo. Comece a questionar e você também vai descobrir que as respostas para tudo que você está buscando está aí, dentro de você mesmo. Depois eu comecei a entender uma outra coisa, que as pessoas que já me conhecem há um bom tempo vão perceber isso. Eu comecei a entender que para eu aprender ainda mais, era necessário que eu começasse a ensinar para os outros aquilo que eu estava aprendendo. Eu descobri isso, que quanto mais eu falava disso para as pessoas, mais eu queria saber e mais eu me entendia, na verdade, mas eu me conhecia. Então, comecei a ensinar para as pessoas, na época eu dava aula, e eu comecei a falar disso na minha turma. Isso, gente, foi lá na época do livro O Segredo. Quem não leu, eu recomendo. E tem muitos outros. Um dia eu vou trazer aqui um vídeo só de recomendações de livros para vocês irem buscando autoconhecimento, irem buscando despertar aí da consciência de vocês, tá bom? Vamos combinar isso. Então eu comecei a ensinar. Comecei a falar com alguns dos meus alunos que eu percebia que estavam interessados nesse assunto, eu comecei a contar para eles. No finalzinho da aula ou no iniciozinho da aula, a gente sempre falava sobre isso. Depois eu comecei a fazer outra descoberta, que não existe verdades únicas. É isso mesmo, que a minha verdade não é a verdade única nem absoluta de nada, que nós, humanos, não temos poder sobre a verdade única, tá? Eu comecei a entender isso. Então eu comecei, e no início, eu
Meio que quando começava um diálogo ou uma discussão sobre esse assunto ou algo que falasse desse assunto, eu começava a colocar as minhas ideias como ideias únicas. E eu comecei a entender que isso não é verdade, que não existe uma verdade, existem verdades e que cada um tem a sua verdade, luta pela sua verdade e quer fazer com que a sua verdade seja a única verdade. Parece natural, mas, gente, não é natural que você pense que a sua verdade é a única verdade que existe. Existem outras pessoas com suas verdades por aí, desculpe, e que também querem impor essa verdade. Então, eu entendi que conhecimento é uma teoria. É uma teoria, você vai buscando informações, tentando transformar em conhecimento para que você consiga falar disso para outra pessoa. É uma teoria. É uma teoria sua. Eu tenho a teoria de que se eu fizer isso dará certo. Comecei a entender isso. Comecei a entender que para virar sabedoria, para que eu tenha sabedoria acerca de um assunto, eu preciso experimentar. Então, eu comecei a experimentar. E aí surgiram muitas coisas que o universo me presenteou para que eu pudesse experimentar. E é outra coisa que a gente vai falar disso em outro vídeo lá na frente, para que a gente não se alongue muito aqui e o vídeo fique muito longo. Então, sabedoria acerca de um conhecimento é experiência. Pode notar aí, sabedoria é experiência. E aí também eu fui entender, dentre outras coisas que eu fui entender, mas para colocar aqui na pontuação que eu trouxe para a gente falar hoje, eu entendi que eu tenho um corpo, mas que eu não sou um corpo. Eu tenho um corpo que é instrumento da divindade, do Criador, para que as coisas aconteçam. Então, é necessário que esse corpo existe, mas eu não sou esse corpo. E você também não é esse corpo aí. Você tem um corpo, mas você não é esse corpo. Eu entendi em seguida que eu tenho uma mente, mas que também não sou uma mente. A mente também é um instrumento para evolução da minha essência. E eu vou chegar lá. E tudo isso eu fui entendendo que a mente também é um instrumento. Mas então, eu cheguei a uma conclusão através de muitos estudos, de vários livros que são livros de cabeceira, né, que eu costumo ler até hoje, esses livros, releio sempre, para que eu possa buscar ainda mais entendimento, mais conhecimento, adquirir sabedoria e experimentar. Eu entendi de tudo isso que eu sou uma consciência. É isso mesmo, eu sou uma consciência que precisa do instrumento corpo e do instrumento mente para que essa consciência possa ter várias consciências de ser para evoluir. É isso, eu sou uma consciência que preciso do meu corpo, desse corpo lindo, maravilhoso e abençoado que eu tenho e que você tem também, e da minha mente, para que eu tenha várias consciências de ser, várias coisas que eu tenho consciência de ser, para que a minha essência, a essência que mora em mim, para o ser superior que habita em mim, possa evoluir. Tá ficando muito doidão aí? Não fica não, que era bem assim que eu ficava, mas o que eu quero trazer aqui para você é para que você entenda que você está despertando, você não está ficando maluco, você não é doidão, você não é doidona, vocês estão despertando, vocês estão saindo de dentro desse corpo limitado para viver o ilimitado aqui nesta terra. Continuando aqui com o meu esboço, com meus tópicos, eu entendi que então eu posso fazer escolhas de forma consciente. Eu posso escolher, por exemplo, ser saudável, eu posso escolher ser abundante, eu posso escolher ser livre, eu sou livre, né? A gente já é livre. Quando você descobre isso, você descobre também que somos livres, porque o que nós somos
não termina no limite do meu corpo. Vai muito além desse corpo aqui, tá? Então eu entendi que eu posso fazer escolhas e comecei a fazer as minhas escolhas. Escolhi que eu queria viver só o melhor. Tudo que tiver de bom e que eu puder pensar sobre isso, eu escolhi viver isso. E aí, uou, minha vida foi mudando completamente. Eu experimentei o que é a verdadeira mudança quando eu entendi que eu sou uma consciência de ser o que eu quiser ser. Eu entendi que eu podia fazer escolhas deliberadas, não escolhas aleatórias. Eu comecei a vigiar as minhas escolhas. E até então, eu não estava querendo buscar coisas materiais, eu estava querendo me autoconhecer. E aí, eu entendi que eu podia fazer as escolhas e eu comecei a conhecer outras pessoas. A internet começou a trazer para mim pessoas incríveis que eu fui aprendendo com elas e tudo foi mudando. Eu entendi que tudo que está dentro de mim quer apenas fluir através desse corpo. Então, tudo, o amor quer fluir através de mim, a alegria quer fluir através de mim, tudo quer fluir através de mim. E aí eu descobri uma coisa mágica, que inclusive é mágico mesmo, que é, eu descobri os mantras, eu descobri o Ho'oponopono, eu descobri vários outros mantras e eu fui também criando os meus próprios mantras particulares. Eu fui criando técnicas que eu fui percebendo que super funcionava para mim, como escrever, por exemplo. Eu amo escrever aquilo que eu tenho como sonho, que eu tenho como desejo, que eu quero vivenciar, que eu quero experimentar, que eu quero fluir aqui nesse corpo, eu escrevo. E é escrevendo que eu ativo a minha memória, é escrevendo que eu limpo as minhas memórias negativas, é escrevendo que eu vibro numa energia maravilhosa, é escrevendo que eu consigo alinhar corpo, mente e espírito, é escrevendo que eu aprendi a aceitar essa essência divina que existe em mim, que você pode dar o nome que você quiser, centelha divina, eu superior, divindade. O importante é que você entenda que não está separado de você, que é em você, que flui através de você, que o seu corpo foi criado, né, para que essa essência possa fluir através dele e evoluir. Então você precisa das pessoas para você evoluir, você precisa de coisas para você evoluir. Então você pode querer fluir na paz, no amor, na alegria, na felicidade, na riqueza, na abundância. Você pode querer fluir em todas essas coisas que eu acabei de dizer. Deixar que essa essência seja livre para fluir e que toda essa liberdade que eu estou falando não se limita a esse corpo físico e que tudo que eu estou falando com você agora está dentro de você. E eu só quero que você busque isso para que você possa ser feliz e ter a certeza de que você é livre, livre, completamente livre. E se você gostou desse assunto, desse vídeo, você compartilha com as pessoas que você acha que precisa ouvir isso, que nós acabamos de conversar. Deixe seu like, seu gostei. Se não gostou também, pode deixar que você não gostou. E se tem dúvidas, você pode vir nos comentários e perguntar, que nós, aqui do Inspirações que Libertam, temos o maior prazer em tirar as tuas dúvidas. E eu deixo um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.